Muito bom dia para você, seja bem-vindo. O ESTV, primeira edição desta quinta-feira, está no ar e a gente começa falando da tragédia em Linhares. Uma tragédia que está completando 2 meses e que a cada investigação vai ganhando contornos mais dramáticos. Pois é, uma história terrível. Os irmãos Cauã e Joaquim foram estuprados, espancados, queimados, morreram carbonizados. E o pior dessa tragédia, dessa história toda, é que, segundo o Ministério Público, tudo isso poderia ter sido evitado. Gente, a mãe das crianças, a pastora Juliana Salles, sabia dos abusos. Ela sabia que as crianças eram maltratadas e vinham sofrendo abusos sexuais. E como nós já mostramos ontem, ela foi presa em Minas Gerais, deve ser trazida aqui para o estado, para um presídio em Colatina. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ao vivo agora lá para Colatina. A gente vai conversar com o repórter Alessandro Baquete. Ele tem mais informações. A cada capítulo essa história parece que fica pior, né, Alessandro? Como se isso fosse possível. Bom dia para você. Pois é, Rafa, né? A cada momento a gente fica ainda acreditando menos que essa história é verdade. Bom dia para você, bom dia para o Felipe, bom dia para o pessoal de casa. Eu estou em frente ao Serviço Médico Legal aqui de Colatina, porque assim que chegar no estado, a pastora Juliana Salles deve ser trazida para fazer o exame de corpo de delito, que é um exame padrão, né? Que é feito antes de dar a entrada no sistema prisional. A Secretaria de Administração do Sistema Prisional de Minas confirmou que a pastora Juliana ainda está no presídio da cidade de Teófilo Otoni e ainda não tem previsão de quando ela vai ser trazida aqui para o Espírito Santo. Nós conversamos também com a Sejus, a Secretaria de Justiça aqui do estado, que informou que essa transferência é o seguinte: o estado de Minas é responsável por trazer a pastora Juliana aqui para o Espírito Santo e entregá-la. Ela pode ser entregue ou numa delegacia ou diretamente no presídio aqui em Colatina. O Ministério Público informou também que quando solicitou a prisão da pastora, já pediu também a vaga no presídio aqui de Colatina. A gente tem imagens do presídio feminino para onde a pastora deve ser levada. A Sejus informou que vai avaliar se esse presídio aqui em Colatina tem condições de abrigar a pastora. O Jornal Gazeta também trouxe hoje uma informação muito importante de que o presídio aqui de Colatina vai disponibilizar uma sala separada, uma cela separada, onde a pastora deve ficar por questões de segurança, para que ela não seja agredida por outras detentas quando estiver aqui em Colatina. Ou seja, o Estado de Minas informou que ainda não tem previsão de quando a pastora vai ser transferida aqui para Colatina, mas chegando aqui o procedimento é esse: ela pode ser entregue ou numa delegacia ou diretamente no presídio, e chegando aqui no estado ela deve passar também pelo Serviço Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito, e a gente continua acompanhando toda essa história. Assim que ela chegar, a gente traz todas as informações aqui no STV. Rafa, Felipe. Isso, porque a expectativa agora é essa, né, Baquete? Ela pode chegar a qualquer momento aqui no estado. Obrigado por enquanto, Alessandro Baquete, conversando com a gente direto de Colatina. Agora é o seguinte: a ordem de prender a mãe dos meninos, a pastora Juliana Salles, partiu do juiz de Linhares, André Dadalto, e a decisão dele traz novas revelações sobre um dos casos policiais mais chocantes do Espírito Santo. A reportagem é de Bruno Dalvi e Gabriela Ribete. De acordo com a decisão, a pastora Juliana tinha conhecimento dos supostos abusos sexuais sofridos pelos seus filhos. Tanto que, numa conversa com o marido, o filho Cauã reagiu emocionalmente após ter sofrido maldades por parte de 2 caras na piscina. O Ministério Público afirma que os pais não tomaram qualquer medida ou providência em relação ao ocorrido. Em outro trecho, o juiz cita que Juliana sabia dos desvios de caráter do marido e relata diferenças de tratamento entre os filhos e o enteado. Ele deixava faltar alimento, medicamento e atendimento médico. Para o juiz, Juliana tinha ciência do comportamento sexual incompatível com a pregação do marido. Numa troca de mensagens pelo celular, a pastora dizia ter nojo e o pastor dizia se sentir imundo e um lixo por seus comportamentos. De acordo com a decisão, os irmãos Cauã e Joaquim já haviam relatado na escola os abusos sexuais que sofreram. Em certas ocasiões, Cauã chorava desesperadamente, mas alegava aos seus professores que não podia relatar a motivação. Joaquim, também na escola, relatava que sofria abusos sexuais. Os pais compareceram no estabelecimento de ensino, afirmando que os abusos não eram praticados no âmbito doméstico e familiar. O Ministério Público diz que o casal se defendia afirmando que a culpa pelos abusos era de outra criança de 5 anos.
A decisão da Justiça traz outra revelação. Há relatos de que, após a morte dos irmãos, o pastor e a pastora foram até a casa, jogaram vários objetos no quarto das crianças e retiraram quase todos os objetos depois, inclusive lençóis e roupas de cama, entregando-os a terceiros para serem lavados. O Ministério Público acredita que, mesmo conhecendo todo o histórico de George Alves, a pastora Juliana apoiava os planos do marido de se promover na igreja, reunindo mais e mais fiéis e aumentando a arrecadação de valores doados por esses fiéis. Para o Ministério Público, assassinar os próprios filhos estava nos planos do casal. Seria uma tragédia a ser usada pelo pastor para se promover na igreja. Na decisão em que mandou prender a pastora, o juiz traz mensagens telefônicas reveladoras. Numa mensagem que enviou para a mãe, a pastora afirma que dormiu bem após o ocorrido. Em outra mensagem enviada ao pastor George, Juliana diz: "Eu não estou preparada para dar errado." E numa conversa com outros pastores, Juliana afirma: "Não sei se vou conseguir ser forte até o final." O Ministério Público acredita que ela poderia ter evitado a morte dos filhos. Para o juiz, os fatos evidenciam a prática de conduta grave e não comporta, por hora, nenhuma medida cautelar menos gravosa, a não ser a prisão preventiva. Meu Deus, um casal que planeja a morte, o assassinato dos próprios filhos para se promover, para promover a igreja, para ganhar mais dinheiro dos fiéis. A gente imagina o que essas crianças não sofreram durante a vida. E olha, foi o Ministério Público que pediu a prisão da pastora Juliana Salles. Ela foi presa ontem em Minas Gerais. Juliana Salles foi presa na madrugada de ontem em Teófilo Otoni. O mandado de prisão foi expedido na segunda-feira. O setor de inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo manteve contato com a Polícia Militar aqui em Minas Gerais, repassando essas informações que ela poderia estar aqui, e repassou também o mandado de prisão que foi expedido pela Justiça local, lá da cidade de Linhares. Então, a partir daí, as ações elas iniciaram para resultar na prisão da senhora Juliana. O pedido de prisão de Juliana foi feito pelo Ministério Público. A 2ª Promotoria Criminal de Linhares requisitou apoio ao GAECO Norte, que fica sediado aqui em Linhares, o cumprimento do mandado de prisão no final do dia de segunda-feira. E um dos elementos que inclusive constam do pedido e consta da decisão do magistrado é que ela queria se furtar da sua responsabilidade e queria sair da cidade de Linhares. E efetivamente comprovou-se que segunda-feira ela não estava aqui na cidade. Ela já tinha ido estava em Teófilo Otoni. Juliana disse que não sabia que era procurada pela polícia e que estava em Minas Gerais para fazer tratamento de saúde. Na delegacia, ela disse por que saiu de Linhares. Porque em Linhares não tinha condições nenhuma de sair para a rua. Por quê? Porque é muita ameaça. Perguntada se sabia de uma relação suspeita do marido com Cauã e Joaquim, ela não quis responder. Não quero falar nada sobre isso. Para o Ministério Público, Juliana sabia do comportamento abusivo do marido, George Alves, e mesmo assim viajou deixando os filhos com ele. A promotora disse que Juliana poderia ter evitado a morte dos filhos. No dia 20, ela viaja para a cidade de Teófilo Otoni e no encontro da igreja com as amigas de dança profética, ela responde com a omissão dela, com o não agir de uma mãe, pelo mesmo crime de quem executou tanto os estupros quanto os homicídios. Juliana vai responder junto com o marido, George. Tivemos provas contundentes, tanto do Jorge Argeval quanto da Juliana. Hoje eles são formalmente réus, a denúncia já foi recebida, os advogados vão poder responder à acusação. Depois disso, vai ser marcada a audiência de instrução para a oitiva das testemunhas. E o final, eles serão submetidos ao tribunal do júri. Meu Deus, olha só, a gente vai agora então ao vivo para Linhares conversar com o repórter Caio Henrique. Você está em frente à casa onde toda essa tragédia aconteceu, né, Caio? Bom dia para você.
Pois é, Rafaela, que reviravolta, né, gente? Muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo aqui no ESTV, primeira edição. Todo mundo pego de surpresa, nós da imprensa, as pessoas, os moradores aqui do Espírito Santo, principalmente de Linhares, que estavam acompanhando essa história, essa que é tratada como uma das maiores tragédias, infelizmente, aqui do nosso estado. Até porque, gente, durante as investigações da Polícia Civil, da força-tarefa que estava à frente desse caso, não houve nenhuma suspeita, pelo menos o que os delegados apresentaram, não existia nenhum indício de que a pastora Juliana Salles tinha participação, tinha envolvimento na morte dos meninos Cauã e Joaquim, que são filhos dela. Aí vem o Ministério Público e diz que ela sabia que os meninos eram abusados pelo pai e pelo padrasto. Isso também acabou espantando a família da pastora Juliana Salles. Hoje de manhã, a repórter Érica Carvalho conseguiu conversar com os parentes e vamos ver agora na reportagem que ela fez. Para os familiares, ainda é difícil entender o que aconteceu. A avó de Juliana Salles, com o Jorge Alves, é realmente culpado. Tá na cara, minha filha. Aquilo ali você pode saber que é verdade, sim. Eu não vou falar que não, porque do jeito que foi feito sem perícia, você acha o quê? Nós vamos falar o quê? Eu, da minha parte, ele tem que ficar chuchado lá dentro. Apesar da neta ter sido presa na noite de terça-feira sob acusação de duplo homicídio, duplo estupro e fraude processual, Dona Devani acredita que é difícil entender que Juliana soubesse de tudo o que acontecia com as crianças. A Juliana, não sei, que ela não participava porque ela andava muito, ela saía muito, principalmente com o neném. O filho de 1 ano de Juliana Salles, que estava com ela quando foi presa em Minas Gerais, continua em Teoflotone. A criança deve ser trazida aqui para Linhares ainda hoje. A previsão é que chegue durante a tarde. Deve ficar sob a guarda dos avós maternos. Meio-dia chega aqui. Aí, quando vai ficar com a senhora? Vai. Por enquanto, né? Porque a idade que eu tô, a avó pode tomar conta, né? Que a avó tem condições, a avó é bem aposentada, é uma pessoa boa, né? Então ela tem condições também. Então o neném vai se criar igual um príncipe. O Ministério Público é detalhada e mostra que Cauã e Joaquim apresentavam sinais de abuso sexual e maus tratos antes do dia do crime e que Juliana sabia dos fatos. Também conta que havia relatos de abuso sexual na escola. Joaquim estudava nesse colégio do bairro Interlagos. Cauã estudava em frente. A atual diretora do colégio diz que todas as informações já foram passadas à polícia. Foram ouvidos e o que foi esclarecido foi com as pessoas que estavam aqui no momento do acontecido. As descobertas surgiram depois que a perícia teve acesso dele. O pastor responde que se sente imundo e um lixo. A decisão judicial diz ainda que o casal esteve juntos na casa para alterar a cena do crime e jogaram objetos no quarto das crianças e retiraram quase todos os objetos da mesma, inclusive lençóis e demais roupas de cama, entregando-os a terceiros para serem lavados. Brando continua preso no Centro de Detenção Provisória de Viana, está no Conselho Tutelar de Teoflotone, cidade que fica no leste de Minas Gerais. A expectativa é de que ele seja trazido aqui para a cidade, que ele venha para cá ainda hoje, no período da tarde, e que ele deve ficar com os avós maternos. Mas daqui a pouquinho eu vou voltar com mais informações, viu, gente, sobre esse caso, trazendo todos os detalhes dessa reviravolta depois que essas informações do Ministério Público foram passadas pra gente, viu? Volto com vocês, Vitória. Ei, Caio, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente conversa de novo. O Caio falou aí agora, né, Felipe, que essa criança, esse menininho de 2 anos, está ainda no Conselho Tutelar, lá em Teófilo Otoni, Minas Gerais. O jornal A Gazeta de hoje traz a informação de que a Justiça determinou que ele não vai ficar sob a guarda dos avós maternos. A mãe da Juliana Salles não vai ficar com essa criança. Segundo a Justiça, ele também correria risco. E daqui a pouco a gente vai voltar com essas informações, falar de novo dessa tragédia, dessa história que a cada dia ganha detalhes mais terríveis, né? Mais uma reviravolta nesse caso. Pois é, e nesse caso vai ser feita uma análise para saber qual parente dessa criança estaria apto a receber esse menino que tem quase 2 anos. Essa criança inocente que está aí no meio disso tudo.